Oferecimento My Café, um café para cada momento do seu dia. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. Fortpac Embalagens, Avenida Carlos Salles Bloch, 1075, fone 4522-6700. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara, 2449-3023. Café Corporativo aqui no Canal 25, eu sou Aguinaldo Oliveira e venho trazer aqui, apresentar a vocês o meu amigo Orlando Merluzzi. Orlando Merluzzi, obrigado por ter vindo. O Orlando, que é escritor, consultor de empresas e palestrante. Orlando, ele é autor dos blogs pensamentocorporativo.com, oleodieselnaveia.com e tem o seu site que é www.orlandomerluzzi.com. O Orlando trabalhou em diversas culturas como executivo na cultura americana, cultura alemã, cultura suécia, cultura italiana, chinesa e hoje presta serviços para empresas brasileiras. Orlando, obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Eu espero que nós possamos explorar a sua sabedoria até o máximo. Eu é que agradeço, Aguinaldo, é uma satisfação estar aqui, participar do Café Corporativo e desde já eu quero externar a minha simpatia pelo programa. Ok, muito bom. O Orlando vai falar conosco hoje a respeito de clima organizacional. E aí eu te pergunto, Orlando, é importante pensarmos nisso? As empresas devem se preocupar com o clima organizacional? Bom, sem dúvida, o clima organizacional ele afeta diretamente o resultado da empresa. O clima organizacional ele impacta na capacidade da empresa de empreender e inovar. Eu costumo dizer que as empresas elas possuem planos. Eu uso o modelo do iceberg, né? Então, quando a gente analisa a linha d'água, o que está acima da linha d'água é tudo aquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente consegue analisar e enxergar. A empresa possui planos, metas, recursos, estrutura, canal de distribuição, tem tudo. Planejamento estratégico. Por que não alcança sempre seus objetivos? Por que os objetivos nem sempre são alcançados? Porque tem alguma coisa que afeta isso, e é exatamente o que está abaixo da linha d'água. O que está abaixo da linha d'água são aqueles elementos inerentes ao ser humano que afetam essa capacidade de inovação, que afetam e impactam o clima organizacional e estão presentes em todas as organizações. Como você falou, eu trabalhei desde o chão de fábrica até posições de diretoria, conselho e presidência em empresas de várias culturas, né? Eu pude observar que isso está presente em todas as culturas, que é o quê? Os elementos que eu chamo de elementos nefastos do relacionamento humano, e está presente nos departamentos, nas relações pessoais, a fofoca, a traição, a preferência pessoal, o ciúme. O ciúme, a diferença pessoal. Tudo isso vai gerando uma desmotivação velada. Então as pessoas elas trabalham, aparentemente estão felizes, mas há algo no ambiente corporativo que afeta o clima organizacional. E isso tem consequências. Essas consequências obviamente vai acontecer lá na frente no resultado da empresa, sem dúvida. E às vezes acaba acontecendo que um bom profissional acaba se desligando da empresa porque ele não sente o clima favorável para ele. Quer dizer, muitas vezes a empresa perde um craque porque ela não consegue dar clima. Como você disse, ela dá tudo, menos o clima. É uma responsabilidade dos gestores e dos recursos humanos diagnosticar, monitorar essa situação de clima organizacional. Nós temos casos clássicos, são vários elementos, só que o resultado disso é que ele afeta a coisa mais importante na relação entre as pessoas, nas relações interdepartamentais e relações pessoais, que é a confiança. Afetou a confiança é a história da taça de cristal trincada. Serve para beber água, mas sempre será uma taça de cristal trincada. Então tem
esse clima organizacional, ele impacta a empresa de várias formas. Um ambiente onde não há confiança, um ambiente onde as pessoas não podem não só confiar uma nas outras, mas não podem estar seguras com os seus objetivos, com o seu trabalho e com aquilo que é o propósito delas estarem lá, tudo isso afeta. Há muitas ferramentas para a gente diagnosticar, há ferramentas para monitorar e melhorar o clima organizacional. Mas é uma responsabilidade dos gestores e do RH, sem dúvida. Mas eu percebo que as empresas, principalmente as micro, pequenas e médias empresas, elas muitas vezes não têm na sua formação essa característica de trabalhar o clima organizacional. A empresa está preocupada com o produto, está preocupada com a prestação de serviços, mas ela não tem uma preocupação com aquilo que acontece do balcão para dentro. Será que eu gosto de trabalhar com o Orlando? Será que o Orlando, quando chega e me encontra, ele gosta de me dar bom dia, gosta de me cumprimentar? Você tem experiência nisso também em todas as culturas? Não, sem dúvida. Bem, acho que são duas coisas. A primeira é, as empresas estão tão envolvidas, as corporações estão tão envolvidas naquela loucura do dia a dia e faz objetivos. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui, eu tenho um capítulo no meu livro que eu falo sobre isso. Precisa tomar muito cuidado com aquela religião de extrapolar objetivos. Se tudo está bem na empresa, por que não se faz 110%, 120% dos objetivos? Isso tem um custo. O custo é pesado, porque você sempre extrapolar os objetivos como regra. Por isso que o meu livro chama Transformando o Clima Organizacional e a Adrenalina em Resultados para a Organização. Porque a adrenalina ela é um combustível importante nesse processo e tem que ser dosado. O ambiente corporativo não vive sem adrenalina, ele não vive, mas ele tem que ser dosado. E a outra coisa é, muitas das empresas, elas acreditam que elas conseguem monitorar o clima organizacional. E eu vou dizer, não consegue. Pensam que consegue. O clima organizacional, existe uma parte dele que é absolutamente velada, é o que está abaixo do nível de água, do nível da água, né? Você precisa colocar aquela máscara de mergulhador para poder clarear a visão e entender o que está acontecendo. Você não consegue resolver 100% o problema do clima organizacional, porque a empresa é feita de pessoas e onde há pessoas existem todos esses problemas dos relacionamentos pessoais que num determinado momento afloram e afetam tudo aquilo que está acima da linha d'água. Isso é inevitável, mas dá para melhorar. E como faz para melhorar? Então, existem ferramentas para isso, nós trabalhamos com ferramentas de diagnóstico, existem várias ferramentas críveis, nós temos uma ferramenta própria, onde nós fazemos um cruzamento do plano de ataque e defesa, cruzando forças e oportunidades com fraquezas e riscos, mas voltado para as relações pessoais, voltado para as relações humanas, e também fazemos um método de diagnóstico desse processo utilizando a tradicional ferramenta do Alex Osterwalder, que é o Canvas, uma ferramenta de 2004 que ficou famosa, mas nós adaptamos o Canvas para esse desenho ou essa análise do modelo das relações pessoais. E tem dado muito certo. As empresas conseguem ao final, quando você tem uma melhora do clima organizacional, claro, passa pela consciência de todo mundo, passa pela consciência de gestores e pela consciência de talentos, de jovens, de todo mundo na empresa. Mas quando se consegue diagnosticar, a partir do momento que a gente consegue, que as pessoas passam a ter a consciência desse processo, aí a coisa caminha naturalmente. Eu acho que a pedra de toque, a parte mais difícil é você fazer com que as pessoas tenham a consciência de que alguma coisa não vai bem e que é possível e é preciso melhorar. Orlando, legal, só que isso nós vamos falar daqui a pouco, depois do intervalo. Em modernas instalações e sob direção do Dr. Carlos Alberto Basso, nossa clínica preza por um atendimento humanizado e garante ambiente seguro, agradável e com fácil estacionamento. Tudo isso para atender a você e sua família com o que há de mais moderno em tecnologia vacinal. Instituto de Vacinas Jundiaí, Rua Barão de Tefé 405, Anhangabaú.
Se você curte o conteúdo do Café Corporativo, se você gosta dos nossos assuntos, imagine que você pode levar tudo isso para sua empresa em forma de palestras. atendimento@cafecorporativo.com.br. Faça um contato conosco e nós iremos até você. No ar, de novo, aqui de volta com o meu amigo Orlando Merluzzi. Orlando, autor do Potência Corporativa. Estou tendo o prazer aqui de trazer o Orlando aqui no nosso Café Corporativo para conversar um pouquinho conosco. Já começou com a aula, né? Os meus convidados aqui normalmente dão uma aula de conhecimento. E o quanto que o clima organizacional, Orlando, influencia nas empresas. Resume isso para mim. Olha, a potência corporativa é como eu resumo esse processo. O que é a potência corporativa? É a correta gestão do clima organizacional. Então, tudo aquilo que nós identificamos antes, tudo aquilo que você faz o diagnóstico, tá, e daí? O que a gente faz com isso? Qual é o próximo passo? A correta gestão vai definir a potência corporativa da organização e afetar diretamente a capacidade da empresa de inovar e empreender. Mas dá exemplos para mim. Que elementos que você tem para me trazer? Olha, fantástico. Aguinaldo, nós fizemos uma pesquisa recente com 640 pessoas profissionais do mundo corporativo e o resultado foi surpreendente. Inclusive, essa pesquisa está disponível no blog do pensamentocorporativo.com. Dados como, por exemplo, você confia no seu colega de trabalho? Mais de 50% efetivamente diz que não confia nos seus pares de trabalho. A outra coisa, por exemplo, você já foi prejudicado por um colega de trabalho? O que mais me impressionou na resposta é que não é a quantidade de pessoas que foram prejudicadas, mas que apenas 7% disseram efetivamente que nunca foram prejudicados por um colega de trabalho. E outros dados fantásticos com relação à fofoca, com relação à mentira, com relação à importância, né? E um dado surpreendente, que depois que a gente vê tudo isso, existe uma pergunta que fala o seguinte: tá, e você confiaria ou contaria um segredo pessoal, ou confiaria um segredo a um colega de trabalho, apesar de todo aquele clima comprometido que a pesquisa revelou? 70% das pessoas ainda dizem que contariam um segredo pessoal para os colegas de trabalho. Ou seja, o ser humano é muito interessante, tanto na vida, na sociedade, como dentro do mundo corporativo. A gente tem que administrar isso, é um desafio para os gestores. E a vontade de contar, às vezes, é maior do que o risco de ter esse segredo espalhado dentro da empresa. Não medem as consequências, né? Precisam falar e não medem as consequências. Eu li um artigo uma vez do Godry, onde ele falava que aquele cara que é o bola murcha, muitas vezes ele está mais preocupado em murchar o outro do que em crescer dentro da empresa. Infelizmente, isso é da natureza do ser humano, né? Nivelar por baixo ao invés de fazer com que todos sejam nivelados por cima. Mas dá menos trabalho. Eu acredito que isso ainda vai mudar, se Deus quiser. Né? Orlando, falando em mudança, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Eu queria te explorar num outro ponto. Você é uma pessoa, um estudioso do conflito das gerações. O que nós podemos falar de diferença entre as gerações, entre os boomers, os X, geração Y, os millennials? O que nós podemos trazer de diferenças? Olha, a geração... Eu vou começar pela geração Y. Né? A geração Y, acho que poucos... Recentemente escrevi um artigo sobre isso, que deu algum barulho na imprensa. A geração Y, ela está chegando aos 40 anos de idade. Poucos perceberam que daqui 3 anos... nós estamos em 2017, em 2020, a geração Y chegou aos 40 anos de idade. Se você voltar na nossa geração, eu sou X, você é X também, na nossa geração, você se lembra quando a gente começou a trabalhar? 40 anos era um landmark complicado. 40 anos, o cara que chegava nos 40 anos, ele estava mais ou menos acabado para o mundo. Hoje não é assim.
né? Eu me lembro que até uma famosa revista em fevereiro de 2000 publicou uma capa que pegou muito mal no mundo corporativo, que era a morte aos 40 anos. Tinha um bolo com 40 anos de aniversário e a morte aos 40. E não é mais assim? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Você vai surpreender muita gente com isso. Muito pelo contrário. Se você, o que a geração X e a Y, não houve aquele conflito entre a geração X e a geração Y, a diferença é que nós enfrentamos mais crises. A minha geração, a nossa geração, nós enfrentamos nos últimos 35 anos 20 crises, desde a crise do México até agora. E passamos por todas elas e vamos passar por essa crise também, que é uma crise política. A geração Y, que está chegando agora, que vai assumir o comando agora, eles ainda não enfrentaram. Muitos estão perdendo emprego pela primeira vez na vida, não sabem. Puxa, perder emprego na nossa época era algo tão comum, né? Hoje eles não sabem enfrentar essa situação. Mas existe uma crise que nem nós da geração X e a geração Y conseguimos passar, estão passando pela primeira vez, que é a crise de valores. É tudo aquilo que está acontecendo aí. A crise é o que está acontecendo em termos de ética, é o que está acontecendo na política, nas empresas, na corrupção, o que isso afeta a imagem, né? Isso é um bom tema para o compliance depois poder falar sobre isso, porque envolve também o compliance, né? Mas a coisa está mudando. Eu me lembro, se você me permitir estender um pouquinho, eu me lembro na década de 90, no começo da década de 90, que um professor do MIT, ele publicou um artigo sobre, que era Reengineering the Corporation, né, que era a reengenharia das corporações. Aquilo foi uma religião. Empresas de consultoria entraram na década de 90, eu estava apenas começando a minha carreira. As empresas de consultoria, elas entravam nas corporações, a bem da verdade, destruindo as corporações. Então, não entenderam muito bem o conceito da reengenharia, que é muito bom. O conceito da reengenharia é novas formas ou formas mais simples de fazer, novos processos ou processos mais simples de você fazer a sua atividade. Mas ela tinha um botãozinho nefasto chamado downsizing, que é o redimensionamento, e muita gente entrou apertando aquele botão sem entender um pouco o conceito. O que aconteceu? Os velhinhos foram demitidos. As empresas perderam talentos. Perderam talentos, perderam o ativo, perderam a história. E eu, começando a carreira, falava, puxa vida, esse cara sabe tudo que eu preciso, ele está indo embora. O que aconteceu? Depois de alguns anos, foi necessário reengenheirar a reengenharia. Muitas empresas foram buscar novamente aqueles velhinhos para poder comandar o Boeing em pleno voo, porque o pessoal que tinha sumido não conseguiu. Hoje, eu uso muito esse pessoal com muita experiência na formação de conselhos, porque eles são fundamentais. Quando a gente faz uma reestruturação de uma empresa, quando a gente faz um processo de sucessão, um processo de governança corporativa, a gente busca esse pessoal que tem um pouco mais de experiência, ou muito mais de experiência, porque eles têm o quê? Eles têm controle emocional. Além de já terem vivido todas as crises, eles têm controle. Então a gente faz os conselhos consultivos, e conselho consultivo com data para começar e data para terminar. É importante. Conselho não pode ser uma coisa que vai ad eternum. E eu dependo exclusivamente desse pessoal, porque eles trazem um histórico que as empresas hoje estão precisando. Então, muitas vezes, o nosso amigo que é boomer ou que é X e está tendo dificuldade de se recolocar no trabalho é porque ele está procurando no lugar errado. Muitas vezes ele está procurando um emprego que é na tarefa, enquanto ele poderia ser mais consultivo. É isso que eu entendi? Pode até ser. A tendência do emprego, o emprego como a gente conhece, é acabar. Nós temos aí as inovações tecnológicas, a inteligência artificial, a internet das coisas, conectividade, os supercomputadores que estão chegando aí. Vai ter uma mudança muito grande. Eu publiquei recentemente uma pesquisa onde nos próximos 10 anos, 60% das competências requeridas, somente 20% das pessoas que estão trabalhando hoje possuem. Ou seja, a oportunidade é o quê? Novas competências, desenvolver novas competências. Então, daqui 5, 10 anos, esse mercado vai mudar de muitas formas, né? Eu respeito muito
Eu respeito demais o que eu chamo de anciãos, os velhinhos, né? Escrevi bastante sobre isso também, porque é graças a eles que nós estamos aqui, estamos conseguindo reestruturar muitas organizações e trazer de volta ao trilho muitas organizações que se perderam ao longo do tempo. Por quê? Porque vivem hoje talvez a sua primeira crise, aquilo que nós vivemos tantas crises e passamos por todas elas. Maravilha. Com isso, Orlando Merluzzi nos dá aí uma série de alternativas. Creio que ele traz uma luz, abre a cabeça minha, do nosso telespectador. Orlando, obrigado por ter vindo. Daqui a pouco nós vamos encerrar o programa lá no Conde e eu te convido para ir comigo. Espero que você goste. Vai ser um prazer de estar conosco. Eu te agradeço, Aguinaldo. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até daqui a pouquinho com mais cafeína lá na barbearia. Mais cafeína aqui na Barbearia O Conde, a barbearia mais rock and roll da cidade. Falando em rock and roll, o Orlando Merluzzi, que acabou de conversar com a gente, me confidenciou que debaixo daquele terno ele tem o estilo rock and roll também. E até em homenagem ao Orlando, viu, meu brother? Eu tô mandando de Led Zeppelin hoje aqui para você. Falando em clima organizacional, nós vamos tocar o assunto porque a minha opinião de mais de 20 anos dentro de organizações empresariais é que resultado tem tudo a ver com clima. Como bem disse o Orlando, muitas vezes a empresa te oferece todas as ferramentas que você precisa ter, a empresa te oferece bom salário, a empresa te oferece plano de carreira e o negócio não anda. E não anda por quê? Porque tem alguma coisa que está te tornando infeliz ali dentro. Tem alguma amarra, alguma coisa está te amarrando e não está deixando você fluir. Felicidade no ambiente de trabalho é tudo. Às vezes o contrário também acontece. Às vezes a empresa é uma empresa mais modesta, menor, não consegue te dar o salário que você gostaria, ela não consegue te dar talvez o plano de carreira que você gostaria de ter. Mas é uma empresa que você sente confiança nela. E lá você quer trabalhar. Existem pessoas felizes ganhando menos e existem também pessoas que têm salários altos e que estão infelizes e que muitas vezes abandonam carreiras extremamente lucrativas em função do clima organizacional. Ter confiança na empresa, saber que um procedimento funciona, tudo isso é muito bom e é muito sadio. Poder ir para casa, deitar no travesseiro, dormir, saber que tudo aquilo que você fez o melhor, sabendo que a empresa vai fazer o melhor por você também. Isso é muito bom. Outro tema que o Orlando falou que é muito interessante foi a respeito dos segredos da fofoca. Tem um amigo meu, o Beto, lá de Belo Horizonte, que ele conta um caso que alguém chegou para ele e perguntou assim: Beto, posso te contar um segredo, mas não conta para ninguém? E ele falou assim: olha, se não é para eu contar para ninguém, não conta para mim. Porque se você não está conseguindo guardar esse segredo, não espere que eu guarde também. Eu também não vou conseguir, então nem me conta. Um outro caso é te dizer que a pessoa que fala mal da outra para você, vai falar mal de você para o outro. Então, toma cuidado, presta atenção, colabore com o clima, a concorrência dentro das empresas, a competição dentro das empresas, tudo isso é sadio. O que não é sadio é você querer dar uma de Dick Vigarista. Lembra do Dick Vigarista, aquele personagem do desenho animado da Corrida Maluca? Ele estava muito mais preocupado em fazer uma armadilha e passar o pé no outro do que em ganhar a corrida. Ele, inclusive, muitas vezes largava na frente, ele saía correndo, ia lá na frente, para quando chegar lá na frente, cavar um buraco, fazer uma armadilha para todos os outros caírem dentro. E se ele tivesse simplesmente pensado em ganhar a corrida, ele teria ganhado todas as corridas. Então pensa em ganhar, não pensa no seu adversário. Seu adversário é com ele, pensa em você. Não seja o Dick Vigarista, tá? Não trabalhe pelos outros. Essa é a dica do Café Corporativo de hoje. Mande um e-mail para aguinaldo@cafécorporativo e se comunique conosco. Café Corporativo volta na próxima semana. Espero você aqui.
Oferecimento My Café, um café para cada momento do seu dia. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. Ford Pack Embalagens, Avenida Carlos Salles Bloch, 1075, fone 4522-6700. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara, 2449-3023. Em modernas instalações e sob direção do Dr. Carlos Alberto Basso, nossa clínica preza por um atendimento humanizado e garante ambiente seguro, agradável e com fácil estacionamento. Tudo isso para atender a você e sua família com o que há de mais moderno em tecnologia vacinal. Instituto de Vacinas Jundiaí, Rua Barão de Tefé 405, Anhangabaú.